Olá, minhas queridas irmãs. Estamos na nossa quinta aula dessa série Fortalezas Espirituais. E hoje nós vamos falar sobre rejeição, quando a rejeição se torna essa estrutura, esse cárcere, onde nós ficamos aprisionados. E a nossa vida, ela gira em torno, então, desse aprisionamento que se chama rejeição. Então, eu te convido para que a gente possa, juntos, entender um pouco melhor quais os aspectos da rejeição e como é que a gente pode estar pronto, preparado para combater com essa fortaleza. Amém? Então vamos iniciar aqui. Primeira coisa que nós precisamos abordar, né? Todos nós temos a necessidade de afeto, de aceitação. Então eu trouxe para vocês aqui a pirâmide de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano e ele desenvolveu um estudo. E nesse estudo ele chegou à conclusão de que o ser humano ele precisa de de que várias necessidades sejam supridas. E ele então criou essa pirâmide para que a gente pudesse visualizar quais são as necessidades básicas até necessidades que trariam para o ser humano um senso de realização, de conquista. Então ele diz para a gente que a primeira coisa que todo ser humano precisa é que as necessidades físicas cotidianas sejam supridas. Então, alimentação, sono, fazer uma caminhada, se expor ao sol, todos os seres humanos, independente da sua raça, da sua situação econômica, do seu gênero, precisam ter acesso a isso. E em seguida vem a segurança. Então, todas as pessoas elas têm necessidade de pertencer a uma família, a uma comunidade, elas necessitam de serem protegidas da violência, precisam que leis sejam respeitadas, limites sejam estabelecidos, para que ela tenha essa sensação de estar segura, protegida. Ele diz que acima então da segurança vem a aceitação. Toda pessoa precisa ter esse senso de ser valorizada, que a sua presença seja apreciada, desejada. Depois da aceitação vem o afeto. As pessoas precisam, elas sentem necessidade, isso está realmente na sua estrutura biológica. Elas sentem necessidade de serem tratadas de forma carinhosa, sem motivos interesseiros, como uma demonstração pura e verdadeira de afeto, de carinho. Depois disso vem o respeito. Então, todo ser humano, ele tem a necessidade de ser valorizado, de ser tratado com dignidade, de ser respeitado por aquilo que ele faz, pelo seu trabalho, pelos seus dons, pela sua capacidade de realizar. E, finalmente, isso não está ali na pirâmide de Maslow, mas eu tirei isso do livro que o pastor Cote trouxe para a gente, vem a necessidade de se relacionar com Deus intimamente. Então, esse é o ápice da nossa realização. Sem um relacionamento íntimo com Deus, nós não somos supridos naquilo que precisamos. Há todo um desenho original que Deus planejou para nós e nós precisamos, para sermos totalmente supridos, se relacionar com Deus em intimidade. E aí, antes de falar de rejeição, a gente precisa também entender que os modelos de autoridade que passam pela nossa vida ao longo da nossa história, eles podem muitas vezes atuar como falsos profetas. Então vamos entender primeiro esse conceito de falso profeta. Qual é a atuação de um falso profeta? Um falso profeta, ele traz para você uma mensagem mentirosa. Ele te entrega um recado ou fala para você algo em nome de Deus, mesmo não sendo Deus falando. Então esse é o falso profeta. E aqui o que o autor do livro, que já vou mostrar para você qual é o livro em que eu me baseei para desenvolver esse estudo, o autor diz muitos essas figuras de autoridade na nossa vida, ao invés de comunicar a realidade do coração de Deus, eles atuam como falsos profetas, transmitindo algo muito diferente do que Deus sente por nós. Então, ele vai falar primeiro dos pais. Os pais eles devem comunicar amor, respeito, aceitação, valor, destino, propósito, e muitas vezes os pais eles acabam atuando como falsos profetas, comunicando ódio, desrespeito, raiva, abuso,
o contrário do que realmente nós precisamos entender que Deus sente por nós, né? Os professores também muitas vezes podem atuar como falsos profetas, quando eles comunicam em sala de aula um desrespeito, uma falta de apreço, uma zombaria, ou até uma rejeição por alunos que não estão entregando aquilo que eles desejam em sala de aula, que não conseguem acompanhar a matéria e tudo mais. Quantas crianças, né, sofrem e acabam relatando que tiveram experiências bem ruins com professores. Também temos os companheiros, aqui são casais, namorados, às vezes amigados, pessoas que se relacionam e que acabam também recebendo esse desvalor, essa rejeição, essa projeção que acaba dizendo, né, a nosso respeito aquilo que não somos. Então, muitos parceiros acabam abusando de suas companheiras, desrespeitando, desvalorizando, provocando feridas terríveis, e eles acabam atuando também como falsos profetas. Aí nós chegamos aqui também na questão do governo. Assim, no primeiro momento a gente olha e fala, puxa, mas o que o governo tem a ver com esse papel, com esses modelos de autoridade, né? Quantos países estão debaixo de uma tirania, de um governo ditatorial que restringe a liberdade, que impõe um pensamento único, que acaba violando os seus direitos e acaba também redesenhando o que você deve ser, e aí acabam rejeitando quem você de fato é. Isso é o papel do governo na sua atuação como falsos profetas. A gente se recorda do Holocausto, quando um governo alemão se levanta contra os judeus espalhados ali na Europa e acabam rejeitando esses judeus, suas famílias, crianças, mulheres, por causa da sua nacionalidade, por causa da sua raça. A mídia também, ela projeta, ela atua como falso profeta, né? Quando primeiro ela acaba estabelecendo padrões de beleza, de sucesso, daquilo que deveria ser respeitado e valorizado, ou então quando ela impõe também toda a sua violência, toda uma informação que acaba sendo abusiva, violentando até o direito de não ser exposto a tamanha notícias, né, que acabam machucando crianças e tudo mais. Então a mídia ela também atua como um falso profeta. E a igreja e seus líderes, quantos líderes, infelizmente, ao invés de comunicar o amor, a aceitação do Pai, acabam estabelecendo um modelo de liderança profundamente doente, onde os liderados acabam sendo abusados, né, nas suas emoções, manipulados, desrespeitados, perseguidos. Então a liderança, a igreja, a liderança também pode provocar e pode atuar como falso profeta. E finalmente nosso coração, que é desesperadamente corrupto, enganoso, que às vezes pode também projetar uma imagem de quem somos muito diferente daquela que Deus nos vê, e também atua como um falso profeta. Então a gente prossegue aqui entendendo como é que a rejeição se instala. Lembrando que rejeição é esse sentimento terrível de profunda dor, porque você se sente inadequada, não aceita, não desejada, não bem-vinda. Então a rejeição, quando você se sente desprezada, ela se instala em várias situações. Por exemplo, quando a mulher está grávida e essa gravidez foi indesejada, mesmo que ela não cogite o aborto, a criança acaba chegando no momento não adequado e acaba sendo sempre vista como um peso, como um fardo, como uma criança que não deveria ter nascido. Isso faz com que se instale no coração da criança, por mais pequena que ela seja, até um feto, e ela acaba tendo essa sensação de rejeição, sempre perseguindo ela por toda a sua vida. Um outro aspecto também é o aborto. Quando o aborto, inclusive, é posto em prática, quando os pais da criança tentam o aborto e acaba não sendo um aborto bem sucedido.
e a criança vem à luz, ela nasce, mas ela também acaba até depois sabendo que os pais tentaram um aborto e não teve sucesso, né? Ou então, quando cogitaram o aborto, quando houve um planejamento para que esse aborto fosse feito, e os pais acabaram, por uma ou outra questão, não levando a cabo o aborto, mas ele foi algo cogitado pelos pais. Ou às vezes porque são jovens, porque é uma relação fora do casamento, porque iria atrapalhar a carreira, são todas questões possíveis, mas que acabam fazendo com que aquela pessoa, aquela criança que vem à luz, vem à existência nessa situação, nesse drama, ela sofra profundamente com essa rejeição. E essa rejeição muitas vezes se instala até através de um espírito demoníaco que vai sempre esmagar, através de profunda dor e sofrimento, essa pessoa, fazendo com que ela veja projetado em cada situação da vida dela a presença da rejeição. Então, também nós podemos perceber a rejeição se instalando quando crianças nascem com deficiência, inclusive crianças com dificuldade de aprendizado, e aí isso muda totalmente a dinâmica da família, e muitas vezes essa criança ouve desabafos dos familiares sobre o quanto ela traz implicações e às vezes até um peso ali para aquela família. Então essa criança ela se vê sendo rejeitada, sendo não aceita, não acolhida da forma correta, né? Isso gera profundo sofrimento no coração dessa criança. Muitas vezes também, dependendo do ambiente familiar, os pais sem sabedoria acabam a vida inteira fazendo comparações entre filhos, né? Então, cada criança tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, e aí a gente precisa entender a individualidade de cada ser, a sua particularidade, cada criança é um ser único e especial, e ninguém é igual a ninguém. Então, muitas vezes os pais, sem sabedoria, acabam comparando um filho. Então, você é muito lerdo, seu irmão é que é rápido, você é demorado para aprender, seu irmão que é inteligente, você é preguiçoso, seu irmão que é esperto. E essas comparações também vão criando, principalmente vindo de uma figura de autoridade como os pais, criam um profundo sentimento de rejeição no coração dessa criança. Há também casos profundamente complexos, né, de abusos, tanto de violência praticada pelos pais ou padrasto contra os filhos, enteados, então abusos físicos, como também verbal, quando a criança ouve todo tipo de palavras de desprezo, de desvalor, que ataca realmente a sua dignidade humana, abusos sexuais que geram profundos traumas no coração de uma criança que muitas vezes é abusada pelos seus próprios pais, abusos emocionais também, quando os pais jogam os filhos contra o seu cônjuge, né? Então acabam manipulando as emoções das crianças, tentando ganhar ali num jogo dentro dessa família disfuncional, usando as crianças como mais uma arma de guerra, né, contra o marido, contra a esposa, e também a privação do amor, quando a criança ela fica privada de qualquer afeto, de qualquer expressão de carinho, de aprovação, de motivação, de encorajamento, quando essa criança, infelizmente, ela não recebe aquilo que ela precisava para se desenvolver de uma forma saudável. Também a gente vê crianças que acabam sofrendo de rejeição quando elas são filhos de pais com problemas mentais, então questões de saúde mental que acabam desencadeando para a criança toda uma rotina, uma dinâmica mais complexa, com muitos prejuízos muitas vezes. Essa criança pode ser exposta a alguns vexames na escola, na vizinhança, e ela acaba se sentindo também rejeitada. E essa rejeição, mais uma vez, se instala, né, na sua alma, no seu espírito. Crianças também que são vítimas de enfermidades crônicas e crianças que passam muito tempo, né, enfermas,
hospitalizadas, também são crianças vítimas desse sentimento de rejeição. Rejeição de colegas na escola, que é muito comum, né, por uma ou outra questão. Algumas crianças parecem que são perseguidas e são vítimas de profunda rejeição no seu ambiente escolar. Conflitos dentro do lar, então famílias disfuncionais, onde há muitas brigas, pai alcoólatra, a falta de organização, de provisão financeira, exposição a tipos de violência, né? Marido que bate na esposa, tudo isso também cria, faz com que se instale essa rejeição no coração da criança. Ela acaba se sentindo rejeitada, ela percebe que ao redor dela as outras famílias são diferentes, ela vê ali todo um quadro realmente de crônico, né, de disfunção na sua própria casa. Isso gera dores profundas no coração dessa criança, né? Também questões de casamento, quando a criança vê os pais se separando, ou o próprio adulto, né, passa por uma situação de infidelidade ou divórcio, tudo isso vai fazendo com que a rejeição se instale. E também não apresentar padrões de beleza, padrões de sucesso, padrões do intelecto, né, que a sociedade considera como algo desejável, gera também no coração daquela criança que desde pequena vai se comparar com as outras, desde pequena vai desejar o padrão de beleza que ela não tem, e quando adolescente, adulta, vai desejando a carreira, desejando ter todo um desempenho intelectual que ela não consegue ter. Tudo isso também vai fazendo com que se instale essa estrutura de rejeição. E como eu havia pincelado, né, sistemas de governos tiranos, opressores e controladores, como a gente já viu ao redor da história da humanidade, quantas vezes toda uma nação sendo perseguida, oprimida e realmente sequestrada por um governo tirano que tira suas liberdades, que impõe, né, toda a sua pseudo-verdade ali sobre uma nação. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos disso que eu acabei de falar, dessa lista, onde a rejeição se instala. Eu não sei quem se lembra, mas recentemente a gente viu, assim, estarrecidos, né, na televisão, a notícia desse menino que foi encontrado, acorrentado dentro de um tambor na cidade de Campinas. Ele vivia com o pai, a madrasta e a filha dessa madrasta, e era uma prática que eles tinham, deixar esse menino desnutrido nesse tambor quente em cima de uma laje, e ali ele não recebia nem água, nem alimentação, nem nada. Eu até me recordo que quando os policiais entraram na casa, eles viram assim o freezer cheio de carne, comida, e eles ficaram indignados pensando, que vocês comem à vontade e a criança está ali morrendo à míngua, né, passando fome, desnutrido. Então isso choca, porque a gente percebe o quê? Figuras de autoridade, no caso o pai, a madrasta, agindo, né, com toda essa negligência, essa violência, esse abuso com essa criança que não conseguia se defender. Ocorreu também lá em Brasília um bebê de 9 meses que foi abandonado numa feira, no Dia das Crianças. Assim, isso é muito comum, acontece sempre, a gente vê notícias como essa, mas quando essa criança ela chegar numa certa idade e ela começar a sentir essa dor da rejeição, então isso vai ser traduzido, seja numa auto-rejeição, seja numa rebelião, seja nessa dor, né, de procurar entender por que fizeram isso comigo, porque alguém me abandonou. Tem também esse caso que é, assim, assustador, de uma família americana. Essa mulher e esse senhor, eles tiveram 13 filhos e sempre mantiveram todos os filhos em cárcere privado, dentro de casa. São crianças que nunca estudaram fora, que raramente iam ao médico, privadas de alimentação, privadas de luz solar, de exercício físico, privadas de qualquer privilégio, de qualquer direito, de qualquer necessidade essencial. Elas eram privadas até que uma das filhas conseguiu pedir socorro numa ocasião específica
e denunciou os próprios pais por esse abuso, né? Tem também esse austríaco que prendeu a sua filha, chamada Elizabeth, por 24 anos, no porão da casa. Ele forjou toda uma situação que a menina tinha fugido de casa e o que acontece? Ele sempre abusava sexualmente da própria filha, com isso ela teve 7 filhos e ele simulava que ela tinha deixado os filhos na porta de casa, simulava que ela mandava cartas, né? E ele acabou criando alguns desses filhos. Então esse homem também foi descoberto mantendo sua própria filha em cárcere privado por 24 anos. E assim, a mídia sempre relata que essas pessoas que ficam em cárcere privado, elas têm uma anemia profunda, né? Elas são acinzentadas por falta de luz solar. Algumas desenvolvem raquitismo. Por quê? Porque nós temos necessidades básicas físicas. E nem isso, esses pais, que são figuras de autoridade, tiveram consciência, né? Foram realmente assim, falsos profetas, fizeram com seus filhos uma monstruosidade absurda. Aqui também continuando, recentemente circulou um vídeo nas redes mostrando essas meninas zombando de uma colega de escola que era autista. Então elas puxavam o cabelo, elas davam gargalhada, elas faziam todo tipo de zombaria. E aqui embaixo a gente vê os judeus no campo de concentração, que é esse modelo, né, da figura governo, desenvolvendo esse papel de falso profeta quando pega uma nação toda e leva para um holocausto, pratica um genocídio por causa da sua raça. E finalmente aqui eu coloquei crianças dançando funk, porque essas crianças também estão sendo desprovidas, né, da sua infância, de uma proteção, de um senso de orientação, estão expostas a esse tipo de violência, né, uma violência ali onde elas estão acessando uma linguagem sexual tão antes do tempo e acabam sendo vítimas, né, de uma cultura perversa. Então, como a gente está conversando, vim trazendo aqui. O que nos traz, o que faz com que a rejeição se instale em nosso coração? Quando as figuras de autoridade, elas não cumprem com o seu papel de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, mas quando há abuso, desrespeito, desonra, quando há uma violência praticada, então a rejeição se instala naqueles que são vítimas dessa violência. E aí a pessoa tem que passar, às vezes, o resto da sua vida convivendo com um nível intenso de dor, porque a rejeição vai fazer com que essa pessoa se sinta inadequada, não aceita, não bem-vinda. Ela se sente profundamente incapaz, frustrada. E aí a gente vai entender agora quais são as reações que nós acabamos desenvolvendo quando a rejeição se instala em nós. Nós passamos então a viver aprisionados dentro dessa fortaleza chamada rejeição. Então, só para vocês saberem, a maior parte desse estudo eu me baseei nesses 2 livros, Paredes do Meu Coração, do Dr. Bruce Thompson, e aí o pastor Cote, da Jocum lá de Curitiba, também fez esse livro A Dinâmica da Personalidade, que é baseado em Paredes do Meu Coração. Eles acabam falando da mesma coisa. Então, vamos lá. Quando uma pessoa ela sofre, né, de rejeição, essa rejeição se instala por todas essas questões que nós acabamos abordando até aqui, de negligência, de abuso, de violência praticado contra uma pessoa, então ela pode ir para 2 extremos de um pêndulo. Ou ela vai para a autorrejeição, ou ela vai para a rebelião. Então, o que acontece quando uma pessoa ela vai para o lado da autorrejeição, quando ela começa a se rejeitar por causa da rejeição que ela sofreu? Primeiro, suas emoções são afetadas por uma profunda tristeza. Essa pessoa não sente alegria. Também ela acaba desenvolvendo uma autopiedade, aquela pena de si mesma. A pessoa sempre se acha vítima de tudo.
Não só das situações em que de fato ela foi vítima, mas todas as decepções que ela tem, qualquer tipo de frustração mínima que ela possa passar, ela vai se entender, se perceber como vítima disso, vai ter uma profunda pena de si mesma. E aí ela acaba também não desenvolvendo responsabilidade por aquilo que lhe cabe. Essa pessoa que foi para esse extremo da autorrejeição, ela também vai desenvolver ódio de si mesmo, depressão e um estado de apatia. Então, esse vai ser o quadro das suas emoções. Quanto ao intelecto, essa pessoa ela tem um alto complexo de inferioridade. Então, ela vai sempre se comparar e se sentir inferior a qualquer um que esteja ao seu redor. Vai ter um nível profundo de insegurança, um sentimento de fracasso e um sentimento de culpa que são esmagadores. E quanto ao seu espírito, ela é óbvio, não tem uma vida abundante em Cristo Jesus. Ela vai se sentir fraca, morrendo, apagada, desanimada, desesperada, até que ela pode chegar ao estado mais profundo, no fundo do poço, que é o suicídio. Então, isso pode ser um quadro apresentado por alguém que sofreu profunda rejeição ao longo da sua história e que agora, não sabendo lidar com isso, vai para esse extremo da autorrejeição e aí desenvolve todas essas questões. Só que a gente também tem, num outro extremo, a rejeição promovendo rebelião. Então, a pessoa que sofre rejeição, ela também pode desenvolver um estado de rebelião. E aí, o que isso vai aparentar, vai manifestar na vida dessa pessoa? Então, quanto às emoções, ela pode ser uma pessoa profundamente hostil, presunçosa, sofisticada nos argumentos, aquela pessoa que sempre elabora bem a sua argumentação para dizer que está certa, para justificar suas ações. E ela também pode migrar entre a euforia e a depressão, ou desenvolver qualquer um desses quadros, né? A pessoa sempre eufórica, sempre intensa naquilo que vai fazer, até de um nível assim que acaba assustando, uma pessoa totalmente ativa. Então, a rebelião, ela vai provocar esse quadro emocional, hostilidade, presunção, sofisticação na argumentação, a pessoa que sempre fica ali desenvolvendo um sofisma, né, para justificar as suas atitudes, os seus comportamentos, e esse estado que pode ser euforia ou depressão. Quanto ao intelecto, essa pessoa que reage à rejeição através da rebelião, o que ela vai manifestar? Vai ser uma pessoa extremamente competitiva. Ela não vai aceitar perder de forma alguma. Por quê? Porque ela já sofreu a rejeição, então ela entende que uma maneira de reparar a rejeição que ela sofreu é ganhando, é fazendo tudo com base na competição, é provando o seu valor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai competir. Em todas as circunstâncias, ela vai competir. Ela tem um complexo de superioridade que esconde a rejeição. Ela é uma pessoa dominadora, rígida, manipuladora, obstinada e não ensinável. Então, há uma grande dificuldade de se trabalhar, de ensinar, de orientar uma pessoa que é movida pela rebelião como consequência da rejeição que sofreu. E quanto ao espírito, é uma pessoa que quando a gente vai falar com ela, você vai sentir seu nível de ressentimento, sempre está amargurada com alguém, sempre está ofendida com alguma coisa que aconteceu, sempre está querendo se vingar. É uma pessoa que não sabe lidar com a frustração, vai demonstrar nas suas palavras o nível de frustração, de amargura. Uma pessoa profundamente crítica, que sempre está criticando tudo, que nunca está satisfeito, não é grata por nada. Tudo que ela ver alguém fazendo vai ser para ela um ponto de crítica, de ataques. Também é uma pessoa que desenvolve um controle onde ela está, né? Seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, uma pessoa controladora e possessiva. Então, qual que é o fundo do poço de alguém que reage à rejeição através da rebelião? É ele ser capaz de cometer um homicídio. Então, aqui, dentro do livro, né, Paredes do Meu Coração, ele traz o seguinte quadro.
todas essas pessoas que nós estamos vendo, a pessoa passiva, a indiferente, a competitiva e ativa, são pessoas que sofreram rejeição. São pessoas que vieram dessas famílias disfuncionais, que sofreram abuso, violência. Às vezes eu estou aqui detalhando, por exemplo, famílias disfuncionais, como aquela família desprovida de recursos financeiros, com exposição a todo tipo de negligência, sejam elas materiais, por exemplo, uma criança que não tem cuidado dos pais, não tem comida, que mora na rua. Um extremo, né? Mas a gente tem que considerar que há muitas crianças que estão em casas, em palacetes, que têm a geladeira cheia de comida, são crianças que têm acesso a lazer de qualidade, a uma escola muito boa e cara, mas são crianças que também sofrem pela rejeição. Porque às vezes o ambiente familiar é disfuncional, apesar de todos os recursos financeiros. Então são crianças que quase não vê os pais, são criados por uma babá, pelos empregados. Dentro de casa tem um relacionamento muito frio com os pais, um pai às vezes muito rigoroso, exigente, que exige uma performance para que a criança seja aceita. Então ela lê toda essa situação como uma rejeição. Isso também vai criar todo tipo de dor, de sofrimento para essa criança. E quando ela se tornar um adulto, ela pode se expressar entre esses dois extremos. Seja aquele que se auto-rejeita, né? Ou sendo aquele que se rebela. Ok? Só para a gente não achar que isso só acontece dentro das famílias mais pobres, famílias que têm ali uma situação financeira mais complicada. Então aqui nós vamos saber o seguinte, olhando para essas figuras, que o que esses 4 perfis de pessoas têm em comum é que a rejeição, muitas vezes, ela promove em nós uma ferramenta de defesa, que é a manipulação. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque quanto mais formos expostos a um tipo de rejeição, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, nós temos que tomar cuidado, porque conscientes ou inconscientes, nós acabamos pegando essa ferramenta e usando ela para a nossa própria vida, para a nossa própria defesa, que é a manipulação. Nós precisamos entender a raiz da manipulação. A manipulação, ela não é algo que brota do coração de Deus. Por quê? Porque ela age com desonestidade. A pessoa que manipula, ela tem uma visão distorcida e tudo que ela faz é norteado pelo seu interesse próprio. Ela quer manter o controle, ela é inspirada na desconfiança e ela só pensa em receber. Então, a manipulação não pensa em cuidar de ninguém, atender ninguém, socorrer ninguém, nem ver o direito de ninguém. Alguém manipulador só pensa em si próprio, ela só quer satisfazer e garantir aquilo que ela deseja. Já o amor que brota de Deus, o amor é diferente da manipulação, ele age com sinceridade, ele tem visão clara e aberta, ele mantém a liberdade, ele é livre para confiar e a essência é dar. Então, o amor está muito interessado em abençoar o outro, em beneficiar o outro, em proteger o outro. Ele não fica só pensando em si próprio. Então, a manipulação é algo que todos nós que sofremos rejeição precisamos prestar atenção, saber até que ponto nós temos recorrido a essa ferramenta para nos proteger ou conquistar aquilo que nós queremos. Então vamos agora pensar um pouquinho, observar esses 4 perfis de pessoas que sofreram rejeição. Nós temos aqui a número 1, que é a pessoa ativa, o ativo. Como ele se relaciona com os modelos de autoridade? Lembra que quem provoca a rejeição, quem faz com que a rejeição se instale dentro de nós, são essas figuras de autoridade. Então, se essas figuras de autoridade me machucaram, me rejeitaram, como é que eu me relaciono com essas figuras? Então, o ativo, por exemplo, ele se afasta desses modelos de autoridade e o que ele manifesta? Ele manifesta crítica. Lembrando que ele está aqui desse lado que reage à rejeição, desse lado aqui, desse pêndulo que reage à rejeição através da rebelião. Então, a pessoa ativa é aquela que critica tudo. Então, nós sabemos
que essa pessoa é aquela do ambiente de trabalho que sempre vai criticar o chefe, que sempre vai questionar suas decisões, que sempre vai dizer que ele faria melhor. Dentro da igreja a mesma coisa, né? Sempre está questionando o que o pastor decidiu, sempre está se colocando ali como alguém que seria capaz de fazer muito melhor. Então, ele é muito crítico. Então, o ativo, a gente pode chamar ele de ativo crítico. O segundo personagem é o passivo, e ele está aqui do lado da autorrejeição. É uma pessoa que se aproxima desse modelo de autoridade através da bajulação. Então, diferente daquela que está ali do lado da rebelião, que fica criticando, essa vai bajular, vai tentar ganhar a sua aceitação, garantir o seu lugar através da bajulação. Então, aquela que olha para uma figura de autoridade e vai sempre dizer o quanto essa pessoa canta bem, ensina bem, prega bem, cuida bem, ora bem, né? Estou usando aqui o exemplo mais nítido para a gente que é dentro da igreja. Tem o terceiro, que é o competitivo, que também fica aqui do lado da rebelião. Esse compete o tempo todo. Tudo para ele é motivo de competição. Então ele vai olhar para os modelos de autoridade. O que ele vai fazer? Ele vai se comparar e ele vai competir. E o indiferente, que está aqui embaixo, do lado da autorrejeição, ele é aquele que se afasta, ele se isola. Então, como é que ele vai lidar com a autoridade? Os modelos de autoridade se isolando. Aquela pessoa que não faz questão de estar perto, de se aproximar. É uma pessoa que não atende aos apelos, nunca participa. Por quê? Porque essa é uma maneira dele lidar com a rejeição que sofreu e agora dele se relacionar com os modelos de autoridade. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses perfis, desses modelos de pessoas que sofreram rejeição. E aí eu quero que você preste atenção em que pontos você se identifica, porque nós estamos aqui fazendo uma denúncia contra essa fortaleza espiritual da rejeição e nós não queremos ser norteados por traumas, por medos, por feridas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então, se nós identificamos em todas esses personagens, esses perfis, alguns aspectos que fazem parte do nosso cotidiano, nós precisamos orar ao Senhor, pedir a intervenção do céu, confessar aquilo que é pecado e realmente viver a vida abundante que o Senhor desenhou para nós, que Ele planejou para a gente. Nós não fomos criados antes da fundação do mundo, nós fomos planejados pelo Senhor para viver uma vida miserável, uma vida de mendicância. Nós fomos planejados para viver uma vida abundante. E a rejeição, ela sequestra a nossa vida. Ela rouba, ela usurpa toda a nossa alegria, toda a nossa vitalidade e nos confina a uma vida miserável. Então preste atenção nessas figuras, nós vamos falar de cada uma delas e você vai pensando em qual você realmente tem algum tópico que você se identifica. Então, a primeira figura aqui que nós vamos abordar é esse passivo. Lembrando que é um pêndulo e dá dois extremos desse pêndulo. Aquele que foi rejeitado, que reage com a autorrejeição, e aquele que foi rejeitado, que reage com a rebelião. Então, nós vamos falar agora do primeiro lado, que é aqueles que foram rejeitados e reagem com a autorrejeição. Então, o passivo é essa pessoa que usa essas seguintes frases. Olha, eu te ajudarei sempre em tudo que você precisar. Olha como eu te sirvo. Veja como eu sou uma bênção para você. Eu sempre estarei do seu lado. Ah, e nunca se esqueça de tudo que eu fiz por você, hein? Olha só como eu sou bonzinho. Então, esse passivo que se aproxima do modelo de autoridade, bajulando, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você, olha, presta atenção em mim, tenha pena de mim, seja bonzinho comigo, nunca me abandone, se interesse pelas minhas necessidades, não me corrija, apenas me aceite, não me rejeite, não me decepcione. Então, o que essa pessoa, ela quer? Ela está mendigando aceitação, ela está mendigando afeto, amor. E o problema é que quando nós nos relacionamos com alguém, com esse coração de buscar a aceitação, a aprovação
geralmente o contrário acontece. Aí é que nós somos rejeitados mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, numa autocomiseração tão grande, numa carência emocional crônica tão grande, que acaba incomodando aqueles de quem a gente vai exigir aceitação e amor. E aí aquilo que a pessoa não quer fazer, quer te rejeitar, ela acaba fazendo porque ela não suporta esse nível de cobrança e esse nível de responsabilidade que nós colocamos nas costas dessa pessoa, que me ama, me aceita, me faz feliz, olha eu aqui, né? Então, quando nós passamos a mendigar a aceitação, aí provavelmente o que nós vamos ganhar como recompensa é mais rejeição. Então, esse é o passivo, é aquele que bajula, aquele que é carente, aquele que vai atrás, aquele que pede, me olhe, me note. Vamos falar agora então do indiferente. O indiferente ou derrotista, ele também está desse lado da autorrejeição. Então, o que ele faz? Ele se isola. Essa pessoa, ele se isola. Ele não faz questão de participar de nada na igreja, ele não faz questão de estar ali nos eventos, ele se isola. Por quê? Porque na cabeça dele, olha o que acontece, o que ele fala. Ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo mesmo. Deus, por que a vida é tão difícil? Ninguém tem tempo para me ouvir, ninguém percebe o quanto eu estou sofrendo, ninguém gosta de mim, não adianta mais tentar, eu já fracassei tantas vezes, eu sou um fracasso, meu líder falhou, nunca vou conseguir nada, vou sempre ser assim e não dá mais, eu desisto. Então a pessoa que ela está ali demonstrada como aquele soldado cheio de uma armadura, é uma pessoa que se isolou. Então você vai tentar falar com ela, não quero, não, ninguém gosta de mim mesmo, para que eu vou ficar aí me arrastando atrás dos outros? Não vou, ninguém quer falar comigo mesmo, ninguém me liga mesmo. Então essa pessoa assim que ela já está num estado, né, de derrotismo mesmo, ela não acredita mais que ninguém tem interesse por ela e ela já aceitou a rejeição como uma parte da sua própria vida, da sua história. Então, esse também é um personagem, é um estilo, né, um modelo de alguém que sofreu a rejeição e reage através desse derrotismo. Agora nós vamos falar do competitivo. O competitivo, ele está do lado da rebelião. Então, é aquela pessoa que sofreu rejeição na vida, mas ela se revolta, ela se rebela. Então, olha o que o competitivo ele pensa, o que ele fala. Eu sou capaz de fazer melhor do que qualquer um. Vocês já tiveram que lidar com pessoas assim? Sempre o que ela fizer vai ser o melhor, né? Então, ela é uma pessoa que sempre diz, eu tenho resposta para tudo, eu vou mostrar como é que se faz, eu sou a pessoa mais indicada para assumir essa liderança, eu é que deveria ser líder disso. Eu sou a pessoa que realmente consegue fazer isso bem feito. Então, ele também tem uma questão de provar o seu valor através do desempenho. É uma pessoa que fala, para que tirar férias? Férias é perda de tempo. Né? Uma pessoa que não admite ver ninguém sendo vulnerável. Então, ele fala, para com esse sentimentalismo. Seja forte. Não mostre suas fraquezas. Seja um ganhador. Mantenha-se ocupado. Não descanse. Trabalhe muito, porque vencer é o que importa. Então, essa pessoa, o competitivo, como é que ele se relaciona, né, com essas pessoas, com esses modelos de autoridade? Ele quer o tempo todo trabalhar, mostrar o seu valor através do trabalho. Então, ele quer lutar pela aceitação, né? Ele lida com a rejeição que ele sofreu, ele quer lutar pela aceitação através da sua performance, do seu desempenho. E é o que ele quer. Ele quer que o seguinte, contem para todos o que eu faço. Mostrem para eles, contem como eu faço o meu trabalho. Fala dos meus dons, fala das minhas qualidades. Veja como Deus me usa, como eu sou indispensável. Fale de como eu sou perfeito, eu ganharei o dia. E nunca me diga que eu errei. Então, é uma pessoa que está assim, trabalhando e está de olho. E aí, estão notando o que eu estou fazendo? Estão vendo como eu sou bom nisso? Viu como ninguém faz como eu faço? Então, ela está tentando lidar com o modelo de autoridade buscando performar e ser aceito pela sua performance. E aí ele trabalha para ser amado.
Só que a grande questão é que isso não é saudável. Nós devemos trabalhar como uma expressão de amor e não usar o trabalho para mendigar amor, né? Porque se nós usarmos esse recurso, nós estaremos só performando de uma forma doente. Não viveremos uma plenitude em Deus. E aqui nós vemos o ativo crítico, né? Crítica. Esse perfil é aquele que vai lidar com a autoridade, né? Pelo lado ali da rebelião e criticando o tempo todo. Então, olha como que ele pensa, né? Deixa eu falar para você como é que você deveria ter feito isso. Olha, seja perfeito como eu sou perfeito e Deus também. Ai, por que você é tão burro? Aceite o reino de Deus, seu idiota. Eu sei que eu tô certo. Ou então, apenas me ouça. Cuidado, porque se você errar, é tudo culpa sua. Então é aquela pessoa assim que ela está ali numa raiva, numa crítica. E ela o tempo todo, né, tá se colocando como alguém que não comete erros, que sabe como fazer melhor que ninguém. E ela não tem paciência com ninguém ao seu redor. E aí a grande mensagem que essa pessoa passa é o seguinte: olha, eu sei que eu não sou amado, mas eu também quero que você não seja. Você também não é. Não há amor no mundo para mim, eu estou sofrendo por causa disso, mas você vai sofrer comigo. Então ela é uma pessoa que tem essas atitudes, ela é agressiva, ela é negativa e ela é altamente crítica. Então quando a gente vê uma pessoa altamente crítica, pode ter certeza, tem rejeição instalada, há fortaleza de rejeição. Então nós fizemos um passeio aqui para entender um pouquinho como é que se manifesta a rejeição na nossa vida. Então, nós sofremos a rejeição em algum momento da nossa história e isso não vai ficar sem frutificar. Nós vamos expressar a dor que essa rejeição causou de alguma maneira ou de outra, ou sendo do lado da autorrejeição ou do lado da rebelião. E aqui vocês viram esses 4 perfis que a gente acabou abordando, que mostraram para a gente como é que a gente pode realmente acabar manifestando a rejeição nos nossos relacionamentos. O Bob Sorge, que é um pastor americano, ele traz no seu livro As Armadilhas do Inimigo, Como Lidar com a Rejeição e o Louvor dos Homens, ele diz o seguinte: um passo importante em direção à liberdade na alma é quando conseguimos ver Deus como autor das rejeições da vida e não os homens. Embora os homens pratiquem a rejeição, Deus está, na verdade, permitindo em seu plano soberano um propósito divino, produzindo algo profundo em nossa alma e espírito. A rejeição será usada por Deus para nos moldar e nos tornar parecidos com Jesus. Como sempre, Deus ele não é refém das circunstâncias, ele não fica reagindo às coisas como a gente faz. Deus não é pego de surpresa, ele não fica de nenhum momento distraído. Então você pode pensar assim, puxa, mas por que Deus permitiu que eu passasse tantas coisas terríveis? Por que eu fui tão abandonado, rejeitado, abusado, sofri tanta violência? O que o Bob Sorge está querendo dizer é que em toda essa história, Deus pode transformar toda a rejeição que você sofreu, todos os abusos que você sofreu, toda a violação de direitos que você sofreu, toda a injustiça, em uma ferramenta para aprimorar o seu coração, para te tornar mais parecido com Jesus. Porque Deus é o Deus que transforma toda maldição em bênção. É o Deus que sabe, tem um caminho reto para nós, ou seja, consegue transformar todo o deserto seco em uma terra, em mananciais de água, ele muda todo o cenário. Então, o que ele está querendo dizer aqui você já parou para pensar que toda a sua história, assim que for curada pelo Senhor, pode se transformar em algo poderoso para construir em você algo precioso que só Deus pode fazer, né? Então ele continua falando: ao sentirmos as ferroadas das rejeições dos homens, enquanto visualizamos os homens como fonte da rejeição, iremos ter lutas em nossas atitudes com eles. Então ele diz: ficar com raiva do pai que te rejeitou, ficar com raiva do marido que te abandonou, ficar com raiva do teu chefe que te mandou embora.
não vai te ajudar. Na verdade, vai só alimentar em você, né, a dor da rejeição. Então ele diz: e se você olhar tudo isso de uma outra perspectiva? A liberdade começa a ser descortinada ao percebermos que Deus projetou a rejeição deles para o nosso benefício pessoal. Então, ao invés de lutarmos em nossos corações contra aqueles que nos rejeitaram, podemos dar graças a Deus que permitiu aquilo para um propósito maior. Né? Deus não é pego de surpresa. Eu não acredito que Deus planejou que você fosse, por exemplo, abandonado pelos seus pais na infância, que você sofresse abuso sexual, que você fosse sofresse todo tipo de violência. Eu não creio que isso foi um projeto de Deus. Mas Deus tem um plano sempre para nos resgatar do buraco mais profundo onde a gente estiver. Então, se os homens, na sua maldade, conseguem praticar esse tipo de violência, Deus tem um plano para nos resgatar desses traumas, dessa dor, desse sofrimento. E Ele é poderoso para fazer uma obra completa e perfeita em qualquer coração. Por mais profundo que seja o buraco onde você acabou caindo, Deus pode fazer uma obra poderosa. Então, ele fala: lembre-se, Ele realmente te ama. Se Ele realmente te ama, Ele articulará uma rejeição especialmente dolorida para você. Aqueles que Deus mais se agrada são os mais rejeitados, como Davi, Jesus, os profetas e tantos outros. Esse é um elemento essencial no processo de Deus para a formação no interior, do caráter no interior de seus servos. Há também um nível de rejeição que, quando nós somos chamados para o ministério, nós passamos. Essa rejeição, ela acaba sendo um selo, uma prova, né, que nós precisamos passar para sermos aprovados para o nosso chamado. Você lembra de José? José, ele foi rejeitado pelos irmãos porque ele era o preferido do pai. E aí, toda uma disputa, uma inveja, um ciúme, né, promovido por pelo pai ter aquela preferência por José, fez com que ele sofresse muito. Então, vocês imaginam o nível de dor no coração de José quando ele estava ali escravo na casa de Potifar, e depois aquela mulher tramou contra ele foi parar numa prisão. Vocês imaginam o nível de dor que aquela rejeição gerou no coração dele. Mas José conseguiu ressignificar toda a sua história. Quando ele permitiu que Deus curasse seu coração dos traumas, da dor, da rejeição, ele pôde viver uma vida abundante. Lembra? Os irmãos chegaram no momento e falaram: José, agora você vai querer matar a gente, porque nosso pai morreu e você sofreu tudo isso por nossa causa. Ele falou: não, Deus tinha um propósito. Foi do agrado de Deus que eu viesse para o Egito. E isso salvou a muitos. Então, José conseguiu ver na sua história de rejeição um projeto divino. Então, o que Bob Sorge está falando para a gente é isso. Olha para a sua história. Vê tudo que você passou. Será que você não consegue ressignificar o resgate de Deus em tudo isso? Como Deus entra num lugar mais profundo, mais doloroso, mais desumano, mais injusto e consegue transformar tudo isso em glória? É isso mais ou menos que Bob Sorge está falando, né? E aí ele diz: rejeição é um ingrediente vital no treinamento de líderes dos últimos tempos. E olha, toda liderança aprovada por Deus tem cicatrizes da rejeição. Pastor Cote sempre fala isso: não há como ser líder se você não passou pela aprovação na rejeição. As pessoas, elas vão te rejeitar. Não só no começo do seu chamado, do seu ministério, não só na sua infância, não só na sua vida adulta. As pessoas vão te rejeitar a vida inteira. Isso faz parte, são as marcas daquele que foi chamado por Deus. Nós precisamos saber lidar com isso. Nós não podemos reagir à rejeição através da rebelião ou da autorrejeição, da autocomiseração, desenvolvendo todo tipo de medo ou de manipulação para nos vingar daqueles que nos rejeitam. Nós precisamos ser suficientemente curados e aprovados na rejeição para que a gente possa ter condições de desenvolver uma liderança saudável. Então, ele diz aqui, esse é o treinamento desses líderes, é a rejeição. Você precisa passar pela rejeição
para ser aprovado pelo Senhor. E ele diz: a rejeição vai ser uma ferramenta para guardar o seu coração na humildade durante toda a sua jornada. Então ele diz: quando as pessoas te rejeitarem, mas você estiver cheio no seu interior das profundas afeições do Pai por você, então será capaz de se doar ao seu irmão em amor, independente de como ele te tratar. Lembra que Jesus falou, né? Se você fizer o bem só para aqueles que são legais com você, que diferença tem? Né? Você vencer a rejeição, você vencer, né, ser capaz de dar aquilo que o outro não é capaz de te oferecer, é realmente ser aprovado nesse lugar de rejeição. A rejeição dói, mas não precisa te ferir. Ela é dolorida, mas não tem que penetrar o coração. A rejeição vai ser sempre uma ferroada. Isso aqui eu acho interessante, né? Não significa que se alguém falar uma coisa feia para você, se alguém deixar bem claro que não vai com a tua cara, que você tem que falar: eu não tô sentindo nada, né? Para mim tanto faz. Não. Você pode admitir: poxa vida, isso não foi legal. Não é legal ouvir essas coisas, não é legal saber que a pessoa pensa isso a seu respeito. Mas ele diz: e que tal se você tiver esse nível de maturidade para entender toda essa questão da rejeição e você sentir a dor de uma ferroada, né? Como você ser picado aí por uma abelha, levar uma ferroada de uma abelha. Vai doer, na hora até dói bastante, mas aquilo não vai criar uma ferida mortal. Aquilo não vai te deixar realmente ali vulnerável com uma ferida aberta para o resto da sua vida. Aquilo passa. Então a gente tem que lidar com a rejeição dessa maneira. É uma ferroada, vai doer na hora, mas passa. Não é uma ferida mortal que você vai ter que ficar alimentando o resto da sua vida, sentindo as mazelas, o mau cheiro daquela ferida para o resto da sua vida, né? Você precisa aprender a lidar com isso. Então, ele diz: mas há um bálsamo de cura. Qual que é esse bálsamo? É a afeição incomparável que o pai derrama sobre seus filhos. Quando eu acabo de receber uma rejeição de alguém aqui, eu corro para a presença do pai. E o que eu ouço dele? O oposto do que me disseram. O que eu vejo nele, ao invés de rejeição, eu vejo uma aceitação profunda. Então, não importa a fonte da rejeição, não importa a natureza da rejeição, eu tenho uma fonte interna de aceitação que flui do coração do meu pai para mim. Olha que tremendo. Então, assim, não importa quem te rejeitou, importa quem é sua fonte de aceitação. Não é o seu marido, não é o seu pastor, não é a sua melhor amiga, nem os seus filhos, não é. A sua fonte de aceitação precisa ser o pai. Só ele é capaz de curar você das pancadas da rejeição, das ferroadas da rejeição. Se você não submeter o teu coração e colocar nele a sua esperança e não beber dessa fonte, você vai se frustrar. Então, isso nós precisamos ter consciência. Então, aqui ele vai falar, né? Como é que eu lido com a rejeição? Então, quanto mais imaturo na caminhada cristã, menos eu consigo lidar com a rejeição. Saber lidar com a rejeição ou não vai ser proporcional à minha maturidade. E lembrando que maturidade espiritual não é quanto tempo eu tenho de igreja, nem qual é a minha idade biológica, porque tem gente que está 40 anos da sua vida na igreja e é imaturo. Tem gente que já é um idoso e é imaturo. Então, isso não é mensurado, não é medido pelo tempo que eu estou na igreja. A nossa maturidade é medida pelos nossos frutos. Então, ele está dizendo: se eu sou imaturo, eu provavelmente não vou saber lidar com a rejeição. Mas se eu sou maduro, eu vou cada vez saber lidar mais facilmente com a rejeição. Então, a imaturidade, né, a rejeição, ela é com certeza mal compreendida se eu sou imatura. E também é sinal de imaturidade interpretar a correção como rejeição. Quantas vezes, né, o pastor chama alguém para conversar, aponta ali uma questão que precisa ser corrigida e a pessoa sai da sala pastoral revoltada. Por quê? Porque ela entende que aquilo foi uma rejeição por parte do pastor ou por parte do seu líder, quando na verdade não é. Todo mundo precisa ser corrigido, todo mundo precisa ser orientado, mentoreado, e aquilo foi só algo que faz parte, né, do processo, mas a pessoa
que ainda tem essas marcas, que ainda é controlada por essa fortaleza da rejeição, ela interpreta tudo por essa ótica, né? Também quando eu busco aceitação, eu me exponho à rejeição, é aquilo que eu falei. Uma pessoa extremamente carente, que fica o tempo todo, olha para mim, olha eu aqui, olha não sei o quê, ela vai provocar uma rejeição involuntária, porque ninguém suporta alguém profundamente carente ao seu lado. É muito mais fácil a gente conviver e lidar com pessoas mais confiantes, com uma saúde emocional mais equilibrada, do que alguém que fica o tempo todo. Olha, faça algo por mim, me visita, me liga, me olha, me note, cuide de mim, demonstre afeto, fale que me ame. Isso acaba sendo sufocante, né? E também não podemos buscar a aceitação de Deus e dos homens ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que escolher agradar a Deus ou aos homens. E é horrível a gente buscar a aceitação dos homens, porque nós vamos ter que sempre lidar com alto nível de frustração. Então, o Bob Sorge continua falando razões por que não devemos ser tocados pelo louvor dos homens. Então, algo que está profundamente ligado à rejeição é o louvor dos homens. Se eu sou rejeitado, se eu tenho um histórico de profunda rejeição, e aí eu estou no ministério, o que eu vou buscar? Vou buscar reparar os anos de rejeição que eu sofri. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar o louvor dos homens. Eu, na minha ignorância, acho que se os homens, né, quando aqui a gente usa o termo louvor dos homens, é justamente esses elogios, esse reconhecimento, essa aprovação, essa aceitação das pessoas. Quando eu busco isso, eu estou tentando reparar a rejeição que ainda está instalada em mim. E isso é muito perigoso. Então, por isso que o Bob Sorge diz que rejeição e louvor são termos opostos da mesma série, mas com raízes idênticas. Todos eles têm a sua raiz ali, olha, nos traumas que você sofreu. Então, por que eu não devo aceitar esse reconhecimento dos homens, esse elogio, essa aprovação dos homens? Por quê? Ele diz. Primeiro, as pessoas não são confiáveis. Então, os mesmos que disseram Hosana para Jesus lá em Jerusalém, chacoalhando os ramos, né? São os que depois diz crucificam. As pessoas são volúveis, elas são muitas vezes condicionadas às circunstâncias, e aí hoje elas podem estar te aplaudindo, te aprovando, e amanhã elas vão estar te apedrejando, e a gente tem que lidar com essa dura realidade. Segundo ponto, a opinião das pessoas não pode ter um impacto sobre a nossa vida. Você imagina uma pessoa que vive na mão do outro. Então, se o outro diz para mim, você foi magnífica, você ensinou muito bem, eu fico feliz. Agora, se alguém chega e fala assim, odiei sua aula, nossa, você foi muito perdida, não comunicou direito, aí eu fico mal. Então, o que isso significa? Que a opinião do outro me manipula, determina meu dia, determina minhas emoções, controla todo o meu ser. Então, o Bob Sorge está querendo dizer, nós não podemos dar tanto poder assim para o outro. Não podemos deixar com que a nossa vida, as nossas emoções, a nossa satisfação esteja na opinião daquele que está ao nosso redor. Por quê? Porque as pessoas elas têm opinião divergentes, elas podem muito bem estar falando algo que não condiz à realidade. Então, outra coisa, o medo dos homens. Então, por que eu não devo receber esse valor, essa aprovação dos homens? O medo dos homens, que é o quê? É o desejo pelo elogio e reconhecimento das pessoas, é uma armadilha. E é mesmo, porque nós não andaremos em segurança, em sabedoria, quando nós formos norteados pela opinião do outro, pelo reconhecimento dos homens. Então, eu não vou falar tal coisa porque vão ouvir e aí podem não gostar do que eu falar e aí vai ter toda uma crítica. Só que se o Senhor pediu para que você falasse aquilo, você vai precisar falar. Nós temos que ter uma postura que é resposta aos nossos valores, uma postura que está totalmente vinculada aos nossos valores. Então, eu não sou norteada pelo que os homens vão pensar, pelo que as pessoas vão dizer. Eu sou norteada pelos meus valores, que são bíblicos,
que estão de acordo com a vontade de Deus. E aí quantas vezes as pessoas ficam com medo na empresa, né? Ai, eu não vou falar o que eu penso, porque senão o que que eles vão pensar de mim? Ou na igreja, ai, eu não vou falar, porque senão. Então, é o medo dos homens. Eu não vou pregar isso, eu não vou ensinar, eu não vou me expor, eu não vou cantar, porque senão as pessoas não vão gostar dessa música. Tudo isso é o medo dos homens e isso é uma armadilha. É uma armadilha, né? É como eu ouvi uma pessoa dizer, a receita do fracasso é tentar agradar aos homens. Nós não podemos ser norteados por isso. É claro que é muito diferente de você querer agradar a Deus. Aí sim, você anda por um lugar seguro, por uma vereda justa. Você não vai sofrer nenhuma vergonha se você buscar agradar a Deus. Mas se você estabelecer a sua vida, suas ações nessa perspectiva de agradar aos homens, você está fadado ao fracasso. É uma armadilha. E o que mais os elogios, a aprovação dos homens pode promover? Remove o discernimento. Então a pessoa ela perde o discernimento. Ela poderia discernir que aquilo é uma armadilha, que a intenção por trás não é boa. Ela poderia, mas ela fica tão estupefada, ela fica tão assim encantada, ela fica tão distraída pelos elogios que ela recebe, pelas aprovações, pelos aplausos, que ela não consegue discernir a má intenção por trás. Quantas pessoas chegam para a gente, elogiam com a intenção de posteriormente, futuramente nos manipular, ter controle das nossas emoções, ter o controle das nossas ações, né? Mas elas começam com os elogios. E aí, então, é muito perigoso você aceitar essas aprovações, esses elogios, porque isso vai remover o seu discernimento. Você não será capaz de discernir quando você está prestes a cair numa armadilha. E outra coisa que o louvor dos homens promove a idolatria. Por quê? Porque eu, ao invés de colocar minha segurança em Deus, de colocar a minha afirmação em Deus, a minha aprovação em Deus, eu coloco nos homens. Então, quando eu tiro de Cristo a fonte da minha segurança e coloco em homens, e coloco na aceitação que eu tenho do público, e coloco nos aplausos que eu recebo, o que vai acontecer comigo? Eu promovo a idolatria. Toda vez que eu coloco algo no lugar de Cristo, eu promovo a idolatria. Então, a conclusão: nós só somos livres da vontade de impressionar pessoas quando buscamos honrar somente a Deus em nosso ministério. Nós só somos livres da vontade de impressionar pessoas. Aliás, vou ler de novo. Somente quando somos livres da vontade de impressionar pessoas e quando buscamos honrar somente a Deus em nosso ministério, é que seremos capazes de encontrar a verdadeira precisão na guerra espiritual e que o nosso ministério verdadeiramente atingirá o alvo. Aqueles que não são tocados pelo louvor dos homens se tornam livres de todos os homens. Eles são livres para amar todos os homens sem acepção e completamente, independente se eles são rejeitados ou amados em retorno. Este é o lugar de liberdade total. Então, o que nós tratamos aqui nesse dia? Todos nós sofremos um nível mais profundo ou menos intenso de rejeição. Nós temos que avaliar até que ponto a rejeição hoje ainda exerce poder sobre nossas emoções, sobre nossos pensamentos, sobre nossas intenções e pedir ao Senhor para que venha, interfira nisso, nos tire desse lugar de prisão, de calabouço, que é a fortaleza da rejeição. E nós precisamos também entender o perigo de irmos para um lado, de buscar a aprovação dos homens, de confiar nos seus elogios, nos seus aplausos, na sua bajulação. Por quê? Porque isso pode realmente ser uma grande armadilha para nós. Como nós vimos com Bob Sorge ali, pode realmente tirar o nosso discernimento, pode nos sequestrar e realmente nos aprisionar num outro cativeiro, né? Que triste nós sermos
totalmente vulneráveis aos homens, à sua aprovação, ficarmos escravos da opinião dos outros. Não é isso que Deus planejou para nós. Quando Deus nos arranca do cativeiro da rejeição, Ele quer nos tornar livres. E só Ele é capaz de governar as nossas vidas sem nos aprisionar. Então, que isso possa ficar claro para mim e para você nessa noite. E eu quero deixar alguns versículos aqui que mostra pra gente que o próprio Jesus sofreu a rejeição. Então ele tem as marcas da rejeição. E ele tem condições de nos levar a um nível poderoso de libertação de qualquer rejeição que sofremos ao longo da nossa história. Então, primeiro ele diz que todo aquele que o Pai der a ele jamais vai rejeitar. João 6,37. O Salmo também diz, o salmista diz no Salmo 27, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, a certeza de que Deus jamais nos rejeitará. Isaías 53 descreve Jesus dizendo que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isso é a maior expressão da graça e da misericórdia de Deus, quando ele sabia que a humanidade sofreria profundas marcas de rejeição, que muitas pessoas seriam realmente abusadas, rejeitadas, desprezadas. Então ele levou sobre si todos os nossos traumas, frustrações, abusos, medos. E aqui Isaías, o profeta, já relatava isso. Lucas 23 diz: desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o. É o que eu falei, quando ele entrou em Jerusalém, gritavam: Hosana. Agora, essa mesma multidão diz: crucifica-o. Marcos 8 diz: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. 1 Coríntios diz: ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Olha que glória! O reino de Deus é esse reino, né, que tem outros padrões. E aqui Paulo está dizendo, ele escolheu os que não são, para aniquilar os que são. Ele escolheu os desprezados, os esquecidos, os abandonados, os que não estão correspondendo ao padrão dos homens, para realmente glorificar o Pai através disso, né? Tornando os que não são como sendo e reduzindo a nada os que são. Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? As pedras que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, Jesus, ele é reconhecido também como pedra angular, mas aqui em Mateus ele está dizendo a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Em Marcos 9, né? Então, são vários textos. Lucas diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Isaías também diz: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pelas nações, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que escolheu. E Lucas 17, 25, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Então, que tremendo saber que o próprio Cristo, nosso Salvador, aquele que é o próprio Deus se fazendo carne, habitando entre nós, sofreu o mais alto nível de rejeição, de perseguição, para que ele pudesse levar sobre si as nossas dores. Então, Jesus viu todas as vezes que você foi rejeitado, toda a negligência que você sofreu, todo o abuso, todas as palavras que você ouviu, toda a privação de direitos que você viveu e sofreu por figuras de autoridade, todo abandono,
toda a violência praticada contra você, Jesus viu. E ele levou sobre si, para que hoje você não fosse mais escravo, encarcerado nesse lugar de rejeição. Você não precisa mais carregar para sempre essa dor, esse sofrimento da rejeição na sua vida. O que Deus tem para você é um plano glorioso. Ele tem para você que você não seja mais, não viva mais nesse lugar de rejeição, mas que você seja livre. Hoje o Espírito Santo te pega pela mão e te traz para fora desse lugar de rejeição. Ele quer te levar a um lugar de liberdade, onde o Senhor é o Deus que pega aquele que vivia no monturo de lixo e o assenta em lugares de glória, em lugares de honra. É isso que Ele quer fazer com a sua vida. Então, oro para que o Senhor possa realmente remover toda a rejeição da sua vida e que você possa trabalhar esse tema nas células e discutir com os seus grupos, contar a sua história para que muitos possam ouvir desse testemunho, aprender com você e você aprender com eles também. Eu agradeço por mais uma vez vocês terem aqui a paciência de acompanhar essa aula. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz, em nome de Jesus.